Boa noite, irmãos. Vamos ler o capítulo 2 da Epístola de Romanos, a partir do verso 17 até o final. Diz assim: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Pronto, irmãos, então agora vamos ler o texto dos comentários de Bruce Enster. Vou só aumentar minha tela aqui para ver melhor. O ser um descendente de Abraão não protegerá um judeu do julgamento. Do capítulo 2 de Romanos, do verso 28 ao 29, Paulo se volta para a terceira circunstância na qual os judeus confiavam falsamente que eram descendentes de Abraão para levar o nome de judeu. Perdão, me confundi nas pontuações aí, vou repetir. Paulo se volta para a terceira circunstância na qual os judeus confiavam falsamente que eram descendentes de Abraão. Para levar o nome de judeu, significa que a pessoa é um dos descendentes de Abraão. E todo descendente de Abraão estava, por nascimento, exteriormente, em um relacionamento de aliança com Deus. Se tivessem fé ou não, não mudava esse fato. Nesses dois últimos versículos do capítulo 2, Paulo mostra que ter as mesmas linhagens de sangue de Abraão não protegerá um judeu de julgamento. Crer que uma pessoa está isenta no castigo de seus pecados porque ela é da semente de Abraão é, na verdade, uma falsa noção. Há abundante testemunho da falsidade disto nas Escrituras. Em Mateus, no capítulo 3, do 7 ao 9, João Batista disse: E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus estavam confiando em sua relação externa com Abraão para sua segurança e bênção. Eles, claramente, pensaram que isso era o suficiente. No entanto, João usou a palavra filhos para distinguir aqueles descendentes de Abraão que realmente tinham fé, indicando que nem todos os seus descendentes eram filhos de Abraão. Seu argumento é que Deus faria com que Abraão tivesse filhos, alguns homens e mulheres de nação que cresce, embora muitos judeus daquela geração talvez não estivessem entre os contados. Podemos pausar até aqui, irmãos? Pode ser, Michel.
Não pode continuar, Michel, já que não tem irmão para comentar. Acho que Michel caiu a conexão dele. Eu vou continuar aqui lendo, irmãos. Estão me ouvindo aí, né? Vamos lá. Eba. O próprio Senhor ensinou a mesma coisa em João 8, versículo 37 ao 39. Ele disse: Bem sei que sois descendência, ou semente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Aqui, o Senhor faz distinção entre a semente de Abraão e os filhos de Abraão. Sua semente eram seus descendentes naturais, e seus filhos eram seus descendentes espirituais, que não apenas têm seu sangue, mas também sua fé. Paulo também ensina, mais tarde, nesta mesma epístola, ele disse: Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Essa mesma epístola aqui de Romanos, Paulo ensina isso aqui, no capítulo 9, nos versículos 7 e 8. Assim, ser um descendente natural de Abraão não significa que uma pessoa fosse automaticamente um filho espiritual de Abraão. Um verdadeiro judeu deve ser tanto interiormente como exteriormente. Esse algo interior seria uma obra de fé do coração. De fato, Paulo mostra que o que é interior é infinitamente maior em importância do que o exterior, quando se trata dessas coisas vitais que têm a ver com o destino eterno de uma pessoa. Todas as vantagens dadas ao judeu não o protegerão do julgamento. Esses privilégios só o tornam mais responsável. A séria conclusão de toda essa acusação contra a raça humana é que os judeus são, na verdade, os mais culpados dessas três classes de homens que Paulo examinou. Pausa aqui para comentário dos irmãos. Só um comentário rápido, irmãos. A gente vê aí como Deus, né, ele vai, em cada situação que ele vai tratando com o homem, seja com o homem, com o pagão culto, o pagão ignorante, sem educação, né, o pagão que tem uma certa luz de consciência, da consciência, ou seja com o judeu, que teve mais luz ainda, por serem o povo de Deus, né? Aqueles que receberam os oráculos de Deus, ou seja, a palavra, né? E Deus agiu com um grande poder, força no meio desse povo. Mas a gente vê como Deus
tratando com os homens assim, vai mostrando apenas como o homem, ele vamos dizer assim, ele está caído, né? Ele está perdido, ele não tem nada no homem que o faça, vamos dizer assim, diante de Deus agradável, né? Nada que venha do homem que ele possa colocar diante de Deus e dizer que é bom ou que isso o torna aceitável diante de Deus. Então, nessa questão aí, por exemplo, dos judeus, né, dos israelitas, a gente vê realmente como os homens são, né? Os homens, a gente vê isso até hoje, né, na sociedade e no mundo, porque o homem tem uma certa status ou um certo posição nesse mundo, né, ele vai usar aquilo para, vamos dizer assim, se colocar em superioridade diante do outro, ou para pisar o outro, ou para, vamos dizer assim, querer se mostrar melhor do que o outro. E a gente vê isso muito, por exemplo, naquela questão de nome, né? Quando está falando aí de nome, aqueles não são filhos de Abraão, né? Aqueles simplesmente que são da semente de Abraão, mas são filhos de Abraão, aqueles que são pela fé. A gente vai ver isso, por exemplo, as pessoas chegam e dizem que eu sou de determinada família, eu sou de determinada grupo e tudo mais, apenas por um nome, apenas por uma coisa exterior, uma aparência externa, um status, né, exterior aí, e querem e já o orgulho, já a vaidade, já a prepotência entra no coração e se colocam numa posição de estar humilhando os outros ou desprezando o próximo, essas coisas todas. Então, o que é isso? Isso é o homem no pecado, né? O homem guiado pela sua carne. E não foi diferente aí dos judeus, né? Os judeus, os israelitas, só eram realmente salvos aqueles que eram por fé, porque tinham realmente no coração o entendimento de que para ser agradável a Deus não é porque nasceu, né, da semente de Abraão, simplesmente por isso. Mas aqueles que tinham o entendimento de que agradar a Deus era por crer nele, crer na sua palavra. E claro, quando a gente está falando de crer aqui, a gente fala que o crer demanda a fé, né? Então tudo passa por essa questão da fé, né? De algo que vem do interior, né? Que vem de Deus. A gente sabe que a fé vem de Deus, e não de algo que é do exterior ou de algo que vem do próprio homem, como ser descendente de Abraão, ser filho de fulano de tal, ser filho do presidente tal, ser filho do político tal, ser essas coisas todas, né? A gente vê muito isso lá na Inglaterra, onde tem, né, o rei, a rainha e todos os descendentes, a família real. Então eles vão tendo aquele status ali pelo nome, pela descendência do nascimento ali da linhagem real, e impõe assim sua autoridade por isso. E nas coisas de Deus, no caso, né, não é assim. Deus, ele vai olhar e vai olhar o interior do homem, o coração, né, e vai ver aqueles que têm realmente a fé, né, a fé que crê no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Só isso aí, irmão. Meus amados irmãos, nós vemos aí um fato verídico
de que é o ser humano. Vemos logo no começo, quando o homem ele quis ser independente de Deus. Quando nós vemos que Satanás ali, quando enganou a mulher, dizendo à mulher, não é assim. Deus sabe que se tu comer do fruto, tu sereis semelhante a ele. Era como se fosse o diabo querendo colocar na mente da mulher, como se fosse que Deus estaria escondendo algo, tanto de Adão como de Eva. E eles foram, por desobediência, como sempre, e comeram aquele fruto proibido, querendo ser independente, como hoje mesmo. Eu me tiro por mim. Hoje estou servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, não é por minha vontade, porque eu sei hoje que a vontade foi dele, por ter me escolhido lá na presciência dele, eu creio verdadeiramente. Como Jesus fala lá em João, no capítulo 10, e versículo, se não me falha a memória, 28 e 29, ele diz que todos, quanto o Pai me deu, todos, quanto o Pai me deu, ele não se perde, ele tem a vida eterna. Isso é uma coisa que nos garante, que nos firma nesta vida cotidiana que nós levamos. É a garantia da vida eterna. É a garantia da salvação. Quando Jesus nos garante. Mas Deus sabe quem é cada um de nós. Quem é o homem a que ele fez. Lá em Gênesis capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 5, diz, e viu Deus que a maldade do coração do homem era só má continuamente. Então, o ser humano, ele está ali, como Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, está ali. Quem é eu? Quem somos? O nosso currículo está ali. Por isso que Paulo, no capítulo 7, eu gosto muito de ler este capítulo 7 de Romanos, Paulo, um homem que foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que ao homem não convém ser lícito. Eu considero autor das 13 epístolas da Bíblia, um homem de conhecimento profundo, os mistérios que foram revelados a ele, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, a doutrina da ressurreição, os novos mistérios que foi revelado para a igreja. E no capítulo 7 ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós vemos que, em meio a essa misericórdia que Deus nos teve para conosco, quando éramos por natureza dignos de morte. Mas, quando cremos nesse Deus, como o irmão aí falou, que a fé, ela é de Deus e ele dá a quem quer. Ele diz na sua palavra, terei misericórdia de quem eu quiser. E a fé é um dom dado por Deus a quem ele quer dar. E nos escolheu, aleluia, nos selou com esse Espírito Santo que nos capacita, que nos orienta, que nos conforta. Porque nós não merecíamos nada. Éramos inimigos de Deus por natureza. Vivíamos sendo dominados pelo príncipe desse século. Mas ele nos tirou, irmão.
é motivo de muita alegria. Ele é digno de toda adoração. Nos tirou da potestade das trevas, fazendo agora filhos. Em algumas traduções diz que é filho adotivo, mas lá em João, capítulo 1, e versículo 14, diz, ou melhor, versículo 11, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas o versículo 12 diz, mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não filhos enxertados, não filhos adotivos, mas filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascidos de Deus. Coisa maravilhosa para nós cada dia mais se firmar, se agarrar a esse Deus tão maravilhoso que tem nos garantido a vida eterna. Até aí. Irmãos, boa noite. Irmão Dal, o irmão pode, por favor, ir lá do início do parágrafo que a gente leu, no ponto que o irmão Bruce, ele fala da questão da aliança exterior, ali, ó. Sobe isso para o começo. Deixa eu aumentar aqui a tela, porque eu tô usando o celular e fica cheio de coisinha em cima. Paulo, se o irmão Wesley já falou isso, me perdoe, irmão. Aqui faltou internet aqui, aí eu perdi uma parte do discurso. Paulo se volta para a terceira circunstância. Para levar o nome de judeu, significa que a pessoa é um dos descendentes de Abraão. E todo descendente de Abraão estava, por nascimento, exteriormente, em um relacionamento de aliança com Deus. Se tivessem fé ou não, não mudava esse fato. Esse ponto, irmão, da explicação do irmão Bruce Einstein, me lembrou, por exemplo, a questão do batismo. A gente sabe que o batismo, ele é um ato para mostrar que você saiu do terreno pagão para o terreno cristão aqui na Terra. E, ao fazer isso, a pessoa ela recebe privilégios por estar nesse terreno cristão através do batismo. E isso é uma questão também exterior. Assim como é dito também aqui, essa questão de uma pessoa ser filho de ser descendente de Abraão pela carne. Essas pessoas que foram nascendo, né, da descendência de Abraão, eles, então, exteriormente, eles faziam parte dessa aliança da terra. Que na última reunião, se não me engano, o irmão Bruce, ele fala no capítulo anterior, dizendo que essa aliança, na prática, era, por exemplo, a questão de poder vencer as batalhas, de ter os privilégios, a nação ter o mesmo privilégio de chegar à terra prometida, entre outros pontos. Então é interessante, irmãos, a gente perceber que um descendente, um judeu por si só por ele dizer que é judeu exteriormente, não tem nada a ver com uma questão de eternidade, ou que ele vai ter uma bênção eterna com Deus, ou algo assim. Porque ser judeu exteriormente, ser descendente de Abraão, significa apenas que você faz parte de uma aliança exterior, uma coisa terrena, vamos dizer assim. Assim como também significa o batismo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele explica, no finalzinho do capítulo 2, de que... deixa eu ver como é que tá lá. O irmão Dal, coloca lá, por favor, no final do capítulo 2. Eu ia falar aqui, eu ia tentar parafrasear, mas eu tenho medo de fugir da palavra. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão ao que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra.
cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Olha que ponto interessante. Se um judeu fosse salvo apenas por ser filho de Abraão na carne, vamos dizer assim, o louvor não seria para Deus, seria para os homens. Porque o homem poderia falar assim, o judeu, eu sou salvo porque eu fui descendente de Abraão. E aí a pessoa se gloria na carne por isso, como se fosse um feito dele, por ele ser salvo. A gente pode pegar isso também sobre a questão do batismo. Quando se é ensinado, por exemplo, que para ser salvo é necessário a pessoa ser batizada, ou então ser um dos pontos para a salvação da alma, é o batismo. Mas isso é trazer glória para o homem, porque a pessoa que acredita nisso, ela acredita que é salva, porque criou em Cristo, mas também foi batizado, e aí ele vai começar a olhar os outros que creem em Cristo, mas que não foram batizados, como se fosse inferior, ou pensar que essas pessoas não são salvas completamente porque não fizeram esse sinal exterior. Então, irmãos, eu só quis comentar isso para mostrar para os irmãos, assim como o irmão Gabriel falou aí anteriormente, de que realmente a salvação é somente por graça e vem de Deus. É uma obra feita por Deus. É do céu para nós. Por quê? Quando é assim, a gente não tem do que se gloriar. Não há sinal exterior, né? Para nós gentios, eu falo como se a gente não cresce ainda, né? Porque existem judeus e gentios e a igreja. Mas nós fomos acrescentados à igreja e pertencemos hoje à igreja, não porque fizemos alguma coisa ou um sinal exterior. Nós estávamos mortos. E para o judeu ser salvo da mesma maneira, ele também precisa da fé. E aí ele é um judeu verdadeiro, como é explicado aqui pelo irmão Bruce. Para ser um judeu verdadeiro, além dele ser filho de Abraão na carne, ele precisa ter a fé que Abraão teve. Por isso, inclusive, acredito eu, que Abraão é dito como o pai da fé, né? Ele é pai de filhos que também têm a mesma fé que ele teve em Deus. Então, só mostra, irmãos, que essa questão da carne, essa questão de nascer de Abraão ou coisas exteriores, isso não significa nada para Deus em questão de salvação da alma. Aquele que não crê de verdade, independente de onde esteja, seja gentio, seja judeu, ele vai passar pelo julgamento, porque é necessário fé, é necessário ter essa responsabilidade de ter essa fé, irmãos. Amém. Boa noite, irmãos. Muito solene isso, irmão Michel, que você colocou, porque hoje a gente vê muito, né, nossos irmãos, Cristo se gloriar justamente disso, do batismo, né, dessa aliança exterior, dessa inclusão, né, da fé cristã, como se fosse a salvação, né, o sinal da salvação. A gente vê muito os irmãos se gloriando nisso, né, no batismo, como você colocou aí. É interessante esse assunto aí, porque alguém poderia pegar o versículo de Atos, né? Atos 16, 31, vou compartilhar aqui, e pensar da seguinte maneira. E eles lhe disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Só que a gente vê aqui que, embora a fé seja dom de Deus, Deus não salva coletivamente, ele salva individualmente. A fé é algo individual. Não é porque uma pessoa é filho de um líder religioso, vamos dizer assim, de um pastor, de um reverendo, sei lá o que seja, né? Ele vai estar seguro, estar salvo.
E esse versículo que eu citei aqui de Atos 16, 31, a gente entende melhor através disso, né? Que esse será salvo tu e tua casa, não é que o pai ou a mãe está transmitindo isso, a salvação para os filhos. Essa semana até o irmão explicou isso aí também, sobre esse versículo, é que a intenção de Deus é de salvar. Então, Deus introduz pessoas num terreno, em um círculo de cristianismo, onde elas estão protegidas de uma forma de santificação, por influência daquela pessoa que é um verdadeiro cristão. Mas influência não salva ninguém. E nem tampouco, como até o irmão citou aí, o Evangelho de João, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão. Então a gente vê, por esse exemplo aí dos israelitas, né, dos judeus, que se acham privilegiados e seguros por serem filhos, por serem da semente de Abraão, porque existe essa diferença, né, que foi muito bem colocada aí, por serem descendentes de Abraão, mas isso aí é algo falso. Aqui mesmo o irmão pontuou muito bem que existe uma diferença falada sobre o que é semente ou descendência de Abraão. Deixa eu colocar aqui para os irmãos verem aqui. Já está, né? Semente de Abraão e os que são filhos de Abraão. Por que diz filhos de Abraão? Abraão é chamado de o pai dos que são da fé. Então, é por isso que esses filhos aqui são os mesmos, como o irmão já fala aqui. Tem que existir no seu interior, no seu coração, a fé genuína, que vem de Deus, como os irmãos já falaram. Então, não se passa de geração para geração, não se adota a salvação, é algo que vem exclusivamente de Deus e é individual. Eu não sei se mais algum irmão vai estar comentando, porque se não for comentar, a gente pode passar para um outro tópico aqui. Aproveitar esse tempo que a gente tem. Algum irmão deseja estar comentando aí? Tem alguma explanação a fazer? Eu só queria deixar bem claro, como os irmãos já falaram, que o batismo, ele não salva. O batismo é só para ingressar o cristão na esfera cristã. Só até aí. Então vamos passar para um outro tópico, ok? Tudo bem, Michel? À vontade, irmão. Pronto, vamos lá. O título aí agora é Cristãos Meramente Professos. Quer que eu leia, Michel, ou você quer ler aí? Fique à vontade, irmão. Pode ler se quiser. Pronto. Se cair aqui minha internet, você continua aí. Hoje está um tal de cai. Vamos lá. Hoje, com o evangelho propagado por quase 2000 anos, há agora uma grande porção da população do mundo que é ainda mais responsável que os judeus. Esses são os cristãos meramente professos.
nós os distinguimos daqueles que são cristãos professos sinceros ou verdadeiros crentes. Esses professam crer na palavra de Deus, incluindo o Novo Testamento. Não como os judeus que aceitam somente o Velho Testamento. E foram iluminados pela revelação superior da verdade cristã. Mas não têm veracidade interior. Se ao final provarem não ter fé, eles receberão o maior juízo de todos, porque tiveram um maior grau de luz. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Lucas, capítulo 12, versículo 48. É, nas reuniões anteriores, a gente falou sobre esse assunto, dizendo que quanto mais luz uma pessoa tem de Deus e a sua mensagem, mais responsabilidade ele tem e mais juízo ele recebe se ele nega essa mensagem que Deus passou. A gente viu em estudos anteriores que existe praticamente um nível de luz que Deus concede para as pessoas. Tem aquele do testemunho da criação, que inclusive foi o que a gente viu no capítulo 1, que aqueles que não escutaram sobre a lei de Deus ou do evangelho da graça, que é a característica dessa dispensação da graça, eles não tiveram nenhuma mensagem de Deus por outra pessoa, mas ele mesmo assim, ele é indesculpável de não crer em Deus, porque existe o testemunho da criação. A pessoa olha para essa criação do mundo, vê que houve um Criador, e se ele não crê, ele é responsável por isso e Deus vai julgá-lo. Deus tem total direito de julgá-lo por ele não ter crido que há um Criador, mesmo que essa pessoa não entenda ou não tenha mais detalhes sobre esse Criador. Então ele tem essa responsabilidade. E existe também aquele testemunho que é o testemunho da consciência. A pessoa que tem uma questão moral, uma ideia de moralidade, do que é certo e do que é errado. Então é mais um testemunho que Deus concede para a pessoa de que há um Deus justo e que por ele crer que há o bem, há o mal, há o certo de se fazer, há o mal de não fazer, ele entende que ele foi programado assim. Então houve um Criador e uma pessoa superior que deu esse senso para ele, essa lei no coração dele. Então é o testemunho da criação e o testemunho da consciência. E aí chega o nível mais alto do que esses dois, que foi o testemunho dos judeus. Quando Deus separou um povo terreno somente para ele, que começou com Abraão. Inclusive Abraão, ele era idólatra junto com o pai. E aí Deus separou Abraão, chamou para ir para uma outra terra, e separou um povo para ele, Deus, né? E esse povo terreno, que foi Israel, Deus concedeu a lei de Deus escrita para eles. Então é um povo que, diferente dos outros povos, eles tinham a lei mesmo de Deus, a lei escrita, do que é que Deus considera errado, o que é que considera certo, e eles tiveram esse privilégio. E a gente percebe a gravidade que é, então, um judeu negar Deus com todo esse privilégio, né?
Então, o judeu que nega isso, ele vai receber mais juízo do que os que só tiveram o testemunho da criação e da consciência. Mas agora, irmãos, vem um nível que é muito mais grave em negar essa responsabilidade do que os judeus, que é agora os cristãos. Quer dizer, aqueles que professam ser cristãos, porque o cristão de verdade não vai passar por juízo, porque já foi, não vai entrar em julgamento porque creu no seu Jesus como Salvador, o que é o nosso caso. Mas aquelas pessoas, irmãos, que professam ser cristãos, que têm o conhecimento da palavra, sabe do Antigo Testamento, sabe do Novo Testamento, ele, por não crer, ele vai passar por um juízo muito maior, mais do que os judeus. Porque além deles terem acesso à lei de Deus, que é do Antigo Testamento, a qual o irmão Bruce cita aqui, eles têm também o do Novo Testamento. E a gente sabe que a doutrina da igreja foi uma doutrina que foi revelada nos céus através do apóstolo Paulo. Então, são assuntos celestiais, são assuntos que não são terrenos. Então, imagina, irmãos, a responsabilidade que é uma pessoa que tem acesso a isso, convivendo com isso e negando Deus. O juízo que ele vai ter vai ser muito maior do que os judeus. Porque esse conhecimento é algo extraordinário, é algo que vai além da lei de Deus, se trata da graça de Deus. Se trata de coisas que vieram do terceiro céu diretamente para nós. Então, opa, quase caiu no celular da minha mão, perdão. Tem uma passagem mesmo, irmãos, eu acho que é em Hebreus, que fala a diferença que foi a lei de Deus e a graça de Deus e como foi recebida. A lei de Deus foi recebida no monte e havia trevas, havia limitações. Eu não sei dizer exatamente onde é que está essa passagem. Se algum irmão puder saber, né? Monte fumegante. Fala Hebreus. assim, né, irmão? Eu vou pesquisar aqui para ver se eu acho. É em Hebreus. Eu acho que está em Hebreus 12, verso 18. Eu vou abrir aqui no meu aplicativo para ver se eu encontro. Porque mostra para a gente, irmãos, o nível que é a mensagem do Novo Testamento, né? Especificamente as doutrinas, as epístolas, para a lei de Deus ao qual os judeus tinham acesso, têm acesso. Deixa eu ver, deve ser Hebreus 12. Aqui. Eu vou começar do verso Hebreus 12, verso 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao Monte Sião. Aqui Paulo já fala dos cristãos. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, irmãos, perceba a diferença de que a lei de Deus foi recebida no monte, ou seja, aqui na terra, foi algo terreno. Até o Moisés ficou tremendo de medo, nenhum animal e ninguém poderia se aproximar daquele monte, senão morreria.
porque era algo que tinha a ver tinha um quesito mais de servidão, porque a lei de Deus não se trata de graça, mas se trata para mostrar o quanto que somos pecadores. Só que mesmo com tudo isso, os judeus tinham muita responsabilidade diante de Deus através dessa lei. Então a responsabilidade era maior do que os outros que não tinham. Então, irmãos, a gente sabendo que o que a gente recebeu, como é falado nessa passagem aí, se trata de uma Jerusalém celestial. Desce um pouquinho mais aí, Dal, para a gente ver outras características. Olha só, a Jesus. Peraí, sobe mais um pouco, Dal. Aí já está bem depois. Ali, ó, um dos pontos. Jesus, o mediador de uma nova aliança. Isso se trata do que fazemos parte, que é a igreja. Vai mais um pouquinho, Dal, verso 23, 22, para ver se a gente encontra outros pontos. Não, 23, isso. A Universal Assembleia, estão escritos no céu, percebe, irmãos? Que não está falando de algo terreno, mas são coisas celestiais, escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, é uma nova aliança, é algo celestial. Então, essas pessoas que professam ser tudo isso, irmãos, e não são, o juízo deles vão ser bem mais graves do que se tivesse recebido apenas a lei de Deus. Então mostra, né, a luz que Deus hoje ele está mostrando para as pessoas. É uma luz que antes eles não tinham, né? A gente até comentou na reunião passada sobre o assunto de que o Evangelho da Graça é uma mensagem completa, porque nos dá a certeza da salvação através da morte e ressurreição de Cristo. A gente conhece através das epístolas a nossa doutrina, que nós devemos pensar nas coisas do alto e não das coisas daqui, que a nossa morada já é no céu, né? Só falta a gente ir para lá, mas já é nosso, a gente já tem essa garantia, que o Espírito Santo habita na gente. Então, uma pessoa que lê tudo isso, que até conhece, pode conhecer as passagens, aprender toda essa doutrina, mas não é de verdade, o juízo dele vai ser muito maior, irmãos. Então, é muito triste, né? Nesse tempo, uma pessoa conviver com isso e não crer de verdade. Só até aí, irmãos. Obrigado. Somente corroborando com o nosso irmão, esses professos, Judas escreveu a respeito deles em Judas, capítulo 1, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores fechosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aí.
Ok, irmãos. São 9h21. Tinha um outro ponto aqui, mas a gente pode deixar para uma próxima reunião, né? Para não sobrecarregar muito. E vou fazer a leitura aqui de novo desse tópico aqui que a gente acabou de ler, foi comentado pelos irmãos. E aí a gente encerra hoje, né? A reunião. Muito boa, graças ao Senhor. Não sei se algum irmão iria querer comentar mais alguma coisa aí. Então vamos lá, irmãos. Vou estar lendo aqui de novo só para a gente aproveitar que está fresquinho na mente. Cristãos meramente professos. Hoje, com o evangelho propagado por quase 2000 anos, há agora uma grande porção da população do mundo que é ainda mais responsável que os judeus. Esses são os cristãos meramente professos, ou, melhor dizendo, né, não possui fé, não possui vida neles. Nós os distinguimos daqueles que são cristãos professos e sinceros, verdadeiros crentes, esses que possuem fé de Deus. Esses professam crer na palavra de Deus, incluindo o Novo Testamento. Não como os judeus que aceitam somente o Velho Testamento. Ainda tem isso, né? Que os judeus fazem. E foram iluminados pela revelação superior da verdade cristã. Mas não tem veracidade ou verdade interior. Se ao final, esse ao final que o irmão coloca aqui é que a gente já leu, a gente já meditou que Deus, ele é longânimo. Então ele dá a oportunidade de salvação. Mas chega um certo ponto que, se houver um abandono, realmente, apostasia, já não há mais volta para esses daí. Não existe mais como esses receberem arrependimento para serem salvos. Então, vou estar lendo aqui de novo. Se ao final provarem não ter fé, eles receberão o maior juízo de todos, porque tiveram um maior grau de luz. E aqui ele fala, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Lucas 12:48. A gente poderia até, para encerrar aqui, dessa parte de Lucas, só para a gente entender esse contexto aqui, né? Lucas 12:48. Deixa eu colocar aqui, irmão. Se não me engano, é uma parábola. Deixa eu ver aqui onde é que começa. Começa aqui no 42, né? Creio que seja isso aqui. Deixa eu ver se está transmitindo aqui para o... Colocar a tela. Oi, irmão, desculpa aqui, viu? Peraí, deixa eu compartilhar a guia aqui, peraí. Aqui, agora. Estava colocando aqui, mas não tinha compartilhado, não desculpa. Vamos ler até o 48, né? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá.
Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E aí vem a questão que o irmão falou, né? Essa é um princípio assim de Deus, né? E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Podemos já encerrar hoje, né, irmãos? O próximo assunto, a próxima reunião será... Vamos ver aqui. Cristãos não são judeus espirituais. Mas uma falsa doutrina que é espalhada aí na cristandade. Então, hoje nós encerramos mais uma reunião. Essa reunião, para quem está vindo hoje aqui também, né? Acontece dia de terça-feira. Terça-feira nós paramos para ler, meditar, com acompanhamento aí do comentário do irmão Bruce Einstein.